também É sobre o que a isso. gente acha do próximo jogo do Fluminense, que é na quarta-feira, o jogo da vida do Fluminense até o momento, Perfeito. contra o Internacional de Porto Alegre aqui no Maracanã. Então, quarta-feira, às 9h30 da noite. Flusão aí, ó, dupla de zaga Nino e Felipe Melo se preparando para o jogo. Quero saber de vocês, o que vocês acham desse jogo? Qual a expectativa de vocês para esse confronto? E o que esperar aí do Fluminense de Diniz para encarar o Inter, que vem embalado na Libertadores? Cara, quer começar, Arthur? Não, pode Começo. ir, mano. Pode ir, pode ir. Não, de verdade, eu vejo como você disse, é o jogo da vida do Fluminense. Eu acho que não tem outra frase para citar esse jogo, é o jogo da vida. Pela situação que se encontra hoje e tal, acabou pegando um adversário que joga no mesmo país, né? Que é um Internacional e tal. Então, tipo, enfrenta o Internacional no mínimo 2 vezes por ano. Então é um time que já é conhecido, tem jeito. E é o jogo da vida. O Fluminense, desses dois, jogo, né, que ganhou de 1-0 do Cruzeiro, foi um jogo que foi maduro e tal, procurou buscar a vitória a todo momento. A gente entendeu o jogo do Flu naquele jogo. Só que o clássico contra o Vasco é algo que, tipo, abriu um alerta no setor defensivo, que os 4 gols que o Vasco fez, 3 vieram de bola aérea. Sim. E um veio de erro ali de comunicação, né? Falha de comunicação entre André e Gu. Então tem que abrir um alerta, porque tomar 3 gols de bola aérea num clássico, não é só eu, você que está em casa assistindo esse jogo. Obviamente o Cudê vê, a comissão técnica do Cudê também vê. Então, tipo, é um ponto fraco do Fluminense, entre aspas, né? Então, que pode ser melhorado, mas é um ponto que preocupa. Porque, obviamente, não só a gente está vendo, mas também a comissão técnica do Inter, o próprio técnico está vendo, e é algo que pode ser explorado pelo Inter, já que o Fluminense em casa tem um aproveitamento absurdo, né? E pode ser difícil do Internacional conseguir propor jogo. Porque o Fluminense, depois que o Diniz conseguiu esse esquema aí com 2 atacantes, John Kennedy e Germancano, é um time muito, muito ofensivo, e é um time que vem para matar os seus jogos. E vai entrará assim contra o Inter, e a forma de chegar mais rápido ao gol, de acordo com o que eu vi, tanto no jogo entre Vasco e Fluminense e outros jogos também que aconteceram do Flu, a bola aérea é uma boa arma, principalmente porque o Inter conta com o Ener Valencia, né, cara? Sim. Cara, eu concordo muito quando vocês falam que a partida mais importante do Fluminense nesse ano, de fato, é realmente o jogo da vida, mas eu acho que o Fluminense chega em um bom momento. A gente já discutiu isso aqui algumas vezes. Por mais que tenha perdido no Clássico, eu não acho que o Fluminense tenha jogado mal contra o Vasco. Jogou melhor. Perdeu porque deu bobeira, falha de comunicação, bolas aéreas, mas não acho que tenha jogado mal. Contra o Cruzeiro foi um time muito maduro, e eu acho que isso é uma junção muito forte entre o bom trabalho do Diniz e os jogadores que estão crescendo na hora certa, né? Tanto os jogadores titulares quanto os reforços. E aí tem um dado interessante aqui, que é o seguinte: esse jogo do Fluminense contra o Internacional vai ser apenas o terceiro jogo na Libertadores em que o Fluminense vai ter todo o elenco à disposição. Dos 11 jogos do Fluminense na Libertadores, esse vai ser o terceiro. Os outros 2 foram a estreia contra o Sporting Cristal, que o Fluminense venceu por 3-1, e o outro foi aquele 5-1 absurdo em cima do River no Maracanã, que o Fluminense deu show, Germancano, enfim. A gente vai ter o retorno do Marcelo, retorno do Ganso e o retorno do Arias, né? São 3 dos principais jogadores do Fluminense. O Ganso e o Arias mais à frente, mas o Marcelo, que também jogou de meio campista nessa última partida, pode ser uma arma muito forte. Vocês acham que o Marcelo já volta de titular? Cara, não sei. Será? Acho que volta, mano. Acho que volta. Eu acho que volta. Conhecendo o Diniz, acho que volta, mano. Acho que ele também não vai querer ficar de fora desse jogo nem ferrando. Perfeito. Por mais que ele não esteja 100%, ele estando 70%, ele vai querer jogar esse jogo, mano. É isso. De verdade. Joga 60 minutinhos ali, volta pro banco, beleza, descansa um pouco. Cara, mas eu tenho números interessantes aqui, que é o seguinte: o Fluminense jogando em casa contra o Internacional tem 35 jogos na história, tá? O Fluminense venceu 15 desses jogos, enquanto o Internacional venceu 9. Ou seja, o Fluminense venceu 43%, enquanto o Inter venceu 9. Os times ainda tiveram 11 empates. Agora, ao contrário, com o Internacional jogando em casa e o Fluminense como visitante, o retrospecto fica um pouco diferente, porque o Inter venceu 22 jogos desses 40, o Fluminense venceu só 7, e os times empataram 11 vezes. Então o Internacional ganhou mais da metade dos jogos, 55%, enquanto desses 40, o Fluminense ganhou só 7.
Então é um alerta a ser criado aí, que o jogo fora de casa não vai ser tão simples assim, mas eu acredito que o Fluminense chega como favorito, sendo sincero. Cara, e outro alerta é que o Fluminense tem 3 jogadores importantes pendurados, que é um jogo aqui no Maracanã, o Inter pode forçar esse jogo mais aguerrido, esse jogo mais contato, mais físico, porque tem Nino pendurado, Felipe Melo e John Kennedy. Eu acho que Nino e John Kennedy, então, são de extrema importância pro Fluminense. Então, Nino, zagueiro, tem mais tendência a tomar cartão, tem que ficar ligado. O Fluminense tem que ficar um pouco preocupado com isso. E o John Kennedy também que é esquentadinho, né, cara? Tem essa característica de ser esquentado. Então, se cai na pilha ali, né, e tal, o time que é um time mas é um time que tem essa catimba, né, meio sul-americana. Tem muitos jogadores sul-americanos. Eu acho que é um dos times com mais sul-americanos que tem aqui no futebol nacional atualmente. Então, é algo para se abrir o olho, porque é aquilo, o Fluminense tem que procurar. Normalmente, né, as pessoas falam que, prefiro que decida em casa, prefiro que decida fora e tal. Cada um tem sua particularidade, né? Só que o caso do Fluminense, o fator casa pesa muito mais do que o fator fora, porque o Fluminense fora de casa não faz ótimas partidas, não vence sempre, né, e tal. Então eu acho que, tipo, a primeira partida em casa nessa semifinal é o ideal, porque o Fluminense fazendo o resultado aqui contra o Inter, joga com muito mais leveza, leva com muito mais leveza o jogo lá pro Rio Grande do Sul, lá pro Beira-Rio, entendeu? Porque o Inter vai procurar o resultado a todo momento, não chegou na semifinal, né, não caiu ali de paraquedas, foi um time que eliminou o River Plate, eliminou o Bolívar, né? E vencendo lá, algo que, tipo assim, venceu lá o Bolívar e não permitiu que o Bolívar fizesse gol, coisa que não acontecia desde 2011. Então, tipo, é um time que não é de bobeira, o Inter não é um time que tá ali, caiu de paraquedas ali e vai fazer por merecer caso vá pra final, né? Então o Fluminense tem que procurar matar o jogo dentro de casa para ir com mais tranquilidade pro Rio Grande do Sul, porque se não matar esse jogo agora, levando para o Sul lá um empate, né, por exemplo, vai ficar complicado para o tricolor das Laranjeiras. Então vocês acham que uma boa gente de palpites agora para esse jogo? Pode ser. Gosto disso. Cara, eu vou começar aqui com o meu palpite. 1-1. Discordo de tu, mané. Acho que o Flu ganha esse jogo, mano. Acho que o Flu ganha. Acho que 3-1 Fluminense. 3-1 Fluminense. Vai tomar um golzinho ainda. Cara, eu acho que vai ser 1-0 Fluminense. Eu acho que vai ser um jogo físico, vai ser um jogo pegado. Sim. O Internacional entende o adversário que está enfrentando, sabe que é um time que gosta de jogar com a bola, entendeu? E a gente tem um retrospecto do jogo que já aconteceu esse ano entre Fluminense e Internacional, numa fase boa do Fluminense, né? E o jogo foi 2-0, no qual o Fluminense teve mais posse de bola, 55% a 45%, e finalizou 8 vezes ao gol, enquanto o Internacional não finalizou nenhuma. Então, o retrospecto que a gente tem dessa temporada, o Arthur trouxe, né, de outras temporadas. Sim, no geralzão. Todo, no geral. Mas dessa temporada do retrospecto que a gente tem do Fluminense jogando dentro de casa contra o Internacional, é um bom retrospecto, já que venceu de 2-0, finalizando 8 vezes ao gol, tendo mais posse de bola e não permitindo que o Inter finalizasse nenhuma vez sequer ao gol, né? É isso. Tô confiante. Mas vocês acham, respondendo a pergunta que o Luiz Carlos botou, cara, tô sem óculos, não tô vendo nada. O Luiz Carlos coloca aqui no comentário: eu não consigo enxergar o Fluminense favorito nesse confronto. Vou perguntar de novo, porque na última live o Vini não estava aqui. Perfeito. Eu quero ouvir a opinião dele. Você acha, Vini? E você também, Alef? Vocês acham que o Flu chega como favorito? Ou vocês acham que é o Inter? Ou vocês acham que é 50-50? Sei lá. Cara, eu acho que é 50-50. Se a gente for pegar pela tradição, o Fluminense é o time com menos tradição. No Sul-Americano, obviamente. A gente tá falando aqui não de popularidade, de torcedores. Entendi, eu entendi o que você quis dizer. Sim, entendeu? A Libertadores. Eu sei que vocês entenderam, que tem gente que sempre tá falando que o meu Flusão na Libertadores, pô. Exato. Na Libertadores. Entende bem e fala assim.
Exato. Então, tipo, na Libertadores, O né, Inter já dos tem a times que história da ficaram, Libertadores. pô, se a gente for pegar os times que ficaram, Inter bicampeão da Libertadores, Palmeiras tricampeão da Libertadores e Boca Juniors ex-campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Então, são times que têm a taça, né, Bagagem, né? em bagagem, né, e tal, por mais que sejam outros elencos e tal, tem jeito. Eu acho que essa parada de a camisa pesar, eu acho que ainda existe no futebol. A gente vê o Real Madrid, um exemplo, pô, tô comparando o Inter com o Real Madrid, mas, pô, o Real Madrid na Champions League no mata-mata, nos mata-matas da vida, muitas das vezes sendo um time que não era o favorito, extremo favorito para vencer e conseguiu vencer e ir até a final, né? Pô, o título de 2022 foi isso, pô. Foi exatamente isso. Entendeu? Contra o Chelsea, contra o Manchester City e contra o Liverpool também na final. Acho que o Liverpool, por exemplo, futebol melhor do que o Real Madrid, mesmo assim, Real Madrid campeão, cruzamento do Valverde, do Vini Malvadeza, tô fechando o gol. Mas, voltando para o âmbito, né, Libertadores sul-americano, eu acho que é 50-50. 50% do Fluminense pelo futebol apresentado e também pela campanha até aqui, né? Foi uma campanha bastante convincente até o momento. 50% para o Inter, por conta das vivências, né, sul-americanas, já que o Inter é bicampeão da Libertadores. Cara, eu acho, na semana passada eu falei que o Fluminense era o favorito, continuo com esse meu palpite, mas se for colocar em porcentagem, como você mencionou aí, acho que 75% aí pro Fluminense. Caraca, 75%? Cara, eu acho que... Pô, mano... Eu também acho que o Flu é favorito, mas eu acho que pra mim é 60-40, mano. 60-40? 60-40. Acho que é 70-30. 70-30? Justo também. Justo beleza, também. beleza, justo. Mas tô ansioso pra esse jogo, tá? Eu acho que... Palpite aqui. Eu acho que o campeão da Libertadores sai desse confronto. Eu acho que não. Eu acho que independente de quem passar, vai ser campeão. Eu acho que o Palmeiras é um time... Eu acho que o Palmeiras é um time correto, muito seguro. E o Boca Juniors não tá na sua melhor fase, né? Se eu não me engano, dos últimos 10 jogos, o Boca venceu só 2. Enquanto, do outro lado, a gente tem o Inter, que é um time muito eficiente. Pode não ser o mais vistoso e tudo mais, mas é um time eficiente. E tem o Fluminense, que tem o melhor futebol dentre os 4, pelo menos na minha visão. Então, acho que o vencedor vai sair desse lado, Inter ou Fluminense. Mas vamos ver. Cara, eu acho que... Eu tenho uma opinião que, pra mim, o Fluminense vai jogar... Tô com esse palpite. Vai jogar melhor o segundo jogo do que o primeiro. Será, mano? Vai buscar a classificação lá no Beira-Rio. Igual contra o Olímpia? Cara, pode ser. É verdade, bem lembrado. Eu dei o palpite aqui 1-1, já tava pensando nisso. Eu acho que lá no Beira-Rio o Fluminense vai buscar o resultado. Contra o Olímpia, o Fluminense lá no Defensores Del Chaco jogou muita bola, filho. Pra cacete, pô. Jogou pra cacete. Cara, aí vamos ler alguns comentários aí. Lê aí, Vini, pra gente. Perfeito, vou botar aqui pra ler. Que hoje eu tô só com o PC, né? Quer que eu leia então? Quer que eu leia? Não, tô aqui já. Fluminense, de acordo com o Luiz Carlos Lopes, Fluminense 0-0 no Maracanã, né? No Internacional, e 2-1 Flusão no Beira-Rio, na emoção. Caraca. Mais ou menos no que o LF falou, né? De buscar o resultado no segundo, né? E aí o Lucão já vem lá embaixo. Que isso, Luiz? Quer matar o tricolor do coração? Fica tranquilo, eu não consigo enxergar o Fluminense favorito nesse confronto. Já deixou a opinião dele aí. Marcelo tem que começar como meio-campo titular e Ganso no tempo. Uma boa opção, né? Já que, por mais que... O problema é o Marcelo vindo de lesão, né? E tudo mais. Também eu acho difícil o Diniz fazer isso, porque o Ganso, por mais que ele não esteja num ótimo momento e tal, eu acho que ele é o titular dessa posição. Mas que o Marcelo tenha feito uma partida. Tá? E o Lucão, para esse jogo eu acho essencial o Diniz povoar o meio-campo e ter ele é forte por ali. E o Lucão tá fechado comigo. 1-0 Flu na quarta-feira. Os Carlos Lopes falou, camisa do Real adiantou de nada contra o City esse ano. Verdade, mas aí é no momento do Guardiola ganhar, né? Bom, mas aí quantas vezes o City ficou aí tentando também? Exato. Bateu na trave muitas vezes. Parou na camisa várias vezes. Exato. Até mesmo contra o Chelsea, que não é um time nem com tanta tradição da Champions League, mas já tinha sido campeão e perdeu de 1-0 com o Havertz, né? Fui muito feliz naquela tarde. Pode abrir o microfone, mal. E, assim, o que aconteceu com o City, até acontece com o Flamengo, e a tendência que aconteça com o Fluminense, que assim, de tanto você estar sempre nas fases avançadas da competição, de tanto você ficar experiente na competição, sabe? Aprender a jogar Libertadores, Liga dos Campeões, que seja,
uma hora o sorteio vai te ajudar, ou então uma hora Sim. tudo vai, sabe, as estrelas vão se alinharem e vai ser a Vai sua hora dar de ser certo. campeão. Pode ser a vez do Fluminense, sabe? Porque assim, o Fluminense tá, recentemente, todo ano o Fluminense tá indo pra Libertadores, tipo, não tá caindo na fase de grupos, tá chegando oitavas, quartas, e assim, vai pegando cancha. Daqui a pouco chega a hora e bate campeão. Quem sabe Assim agora. como foi com o City, né? Isso aí. Exatamente. Só acho que, que esse pô, é o ano. acho que a Eu acho que esse é o comparação é ano. boa, mas o City já teve muito mais chances do que o Fluminense, pô. É a segunda semifinal da história do Fluminense. Ah, sim. Exato. Fora investimento também, né, É cara? isso. que eu- O É o- City tentou e tentou muito mais vezes. O City tá há muitos anos aí brigando na Champions. O Fluminense não tá tantos anos assim brigando Não, pela eu acho que o Libertadores. City, pro nível da Europa, é mais forte do que o Fluminense pro nível sul-americano. Com Perfeito. certeza. Tá ligado? Fora a dominância, né? Porque por Sim. mais que o City não tenha sido campeão nas fases de mata-mata, né? Dos títulos europeus e tudo mais, tipo, vem numa hegemonia bizarra na Absurdo. Premier League, campeão muitas vezes ali nacional. Então, mas Então, eu é. acho que pra questão do campeonato inglês, por exemplo, tem uma pressão interna pra você ser campeão tão grande que às vezes chega em algum momento de um jogo de mata-mata, o time tá tão focado, por exemplo, às vezes, sei lá, num clássico contra o Manchester United no domingo, que entra, sabe, não entra 100% focado no jogo de Liga dos Campeões, sabe? Ah, mas Liga dos Campeões é mais importante, mas vai entender a cabeça do jogador. E como o Fluminense não, tipo, não, assim, parece que o Fluminense já largou meio que o brasileiro de lá. Tipo, não largou, mas você sabe que ser campeão é muito difícil. Depende mais do Botafogo perder o título. do que já ele deixou ser clara a campeão. prioridade dele Então a no ano, né? prioridade é a Libertadores. Não tá numa situação complicada no brasileiro, tá tranquilo. Então acho que o Fluminense tem tudo pra ser campeão. Eu também acredito nisso. Esse ano é do Flu, mano. Esse ano é do Flu. Tem jeito. Perfeito. Então a gente fechou o Fluminense? Sim. Fechamos. Agora acabou o programa então, né, galera? Valeu. Ah, Vamos falar